É a primeira vez que eu conto a minha história toda. Normalmente eu faço meu pitch de apresentação, eu conto a minha história para investidores de uma forma sempre simples e resumida. Hoje é a primeira vez que eu vou fazer uma apresentação que não foi o meu time, mas foi o time do Natali que fez, totalmente em inteligência artificial. Todas as imagens que vocês estão vendo aqui foram criadas em inteligência artificial. É a primeira vez que minha esposa me vê falando no palco. Ela está sempre cuidando e tocando a nossa vida, né? Me ajudando em tudo que é possível. E é a primeira vez que eu faço uma apresentação de ressaca. Isso é uma... E vamos ver como se sai, porque eu não lembro a ordem dos slides, não lembro a ordem das coisas, mas eu acho que a gente vai conseguir dar sequência, enfim, ir em frente. Pessoal, como o Natali falou, sou carioca, nascido e criado no Rio, um barrense. São filhos de pai que foi funcionário público, né? Minha mãe era psicóloga, e sou um cara que não fui o melhor aluno da escola, não me formei nas melhores faculdades. Aliás, eu nem me formei, né? Sou um cara extremamente bem casado, tenho 3 filhos lindos, que são a minha razão de tocar a minha vida, de seguir adiante. E eu, desde muito cedo, comecei a trabalhar, né? Minha família é uma família de classe média. Essa foto aqui eu recebi tem umas 3 semanas atrás, do meu primeiro e único chefe que eu tive na vida. Essa foto aqui também, eu peguei essa foto, a turma aqui, o Pedro, a galera que já recebeu essa foto, de botar em inteligência artificial uma imagem tirada em 2004. Aqui sou eu com 19 anos. O único emprego que eu trabalhei, eu era estagiário de uma empresa que vendia Wi-Fi para a indústria, né? E, naquela época, o Wi-Fi era uma coisa que poucas pessoas se falavam. E eu entrei na área comercial dessa empresa. E, quando eu entrei na área comercial dessa empresa, eu tinha que ficar batendo na porta das indústrias para poder vender Wi-Fi, para poder gerar conectividade desses locais. Eu nunca tive sucesso nessa venda. Eu ficava batendo na porta, e aqui sou eu em São Paulo, tentando vender numa federação de indústrias ali, tentando vender esses equipamentos de conectividade. E um dia, no Rio de Janeiro, fui fazer uma visita numa fábrica, e quando eu estou voltando, eu decidi encostar meu carro no Hotel Marina do Rio de Janeiro, peguei o meu equipamentozinho de Wi-Fi, botei debaixo do braço, entrei no hotel, bati na porta do hotel e falei assim: eu tenho um equipamento que vai revolucionar a forma que seus hóspedes se conectam na internet. Antigamente os hotéis eram todos cabeados, né? Aí o cara de tecnologia gostou da ideia e decidiu comprar o meu primeiro equipamento de Wi-Fi. Cheguei na empresa, cheguei para o meu chefe, esse mesmo que me mandou a foto, e falei: cara, vendi a minha primeiro equipamento. Aí ele falou: para quem? Qual a indústria? Eu falei: não, para um hotel. Ele falou: como assim para o hotel? Eu não posso vender isso para o hotel, você está maluco? Eu falei: não, vendi para um hotel. Aí ele falou: cara, aqui a gente não vende para o hotel. Eu falei: cara, mas eu vendi, agora tem que entregar. E aí ele chegou e fez uma provocação que mudou minha vida. Ele falou: cara, se você quiser vender para o hotel, monta a sua empresa e vende para o hotel. Aqui a gente não vende. E eu, com 19 anos, falei: porra, deve ser mole, né? Vamos vender para o hotel. E foi aí que eu decidi montar a minha empresa de Wi-Fi para o hotel. E aí, obviamente, que aquela história, né? Qual vai ser o nome da minha empresa? E aí você abre lá, pensa num monte de coisa, você vai no registro.br ali, fica digitando um monte de coisa. E sozinho, né? Eu morava nessa época já sozinho. Fudido, não tinha dinheiro nenhum, zero. E aí, fui lá digitar no registro.br, tentar achar o nome da minha empresa. É impressionante, né? Naquela época já era difícil, cocoxiximeleca.com.br já tinha registrado, não sei o que lá já tinha registrado, tudo já tinha registrado. E aí eu achei um nome fantástico que quer dizer absolutamente nada, Zux. Aí eu brinco ali que um dia eu vou contratar a Unisan, alguém para poder dizer o significado da minha empresa, mas ela não significa absolutamente nada. E eu naquela ideia, né, ali de falar assim, porra, agora eu tenho que vender, né? Estou com uma empresa aqui, registrei o nome, tranquilo. Achava que, na minha época ali, com 19, 20 anos, achava que só ter um nome registrado era uma empresa. Falei, agora eu preciso de um equipamento de Wi-Fi para começar a bater na porta dos hotéis pelo Brasil. Liguei para a D-Link era um fabricante de equipamentos de Wi-Fi naquela época, um dos primeiros. E liguei para a D-Link e falei, olha, D-Link, aqui eu sou uma empresa de um grupo internacional chamada Zux, eu preciso de um equipamento emprestado para um grande projeto. E nada, né? Estava ali ligando com um celular de crédito, fudido.
E aí, a D-Link mandou um equipamento emprestado. Aliás, a D-Link falou assim, não, vou mandar um equipamento, mas eu preciso mandar com uma nota de demonstração. Qual o seu CNPJ? Eu falei, puta, fudeu. Vou falar com meu irmão. Eu sei que meu irmão tem uma empresa de negócio de colégio ali, ele pegou lá, eu peguei o CNPJ dele, a D-Link emitiu uma nota de demonstração e mandou um equipamento embaixo do braço. Me mandou o equipamento, botei debaixo do braço. E nessa hora, eu visitei todos os hotéis de Copacabana a pé. Todos os hotéis de Copacabana eu estava ali visitando a pé, um por um. Meu terno, meus irmãos sacaneavam. O pessoal que botou isso aqui, quando eu falei isso para ele, né? Meu terno era tão vagabundo que ele brilhava no sol, né? Não sei se você já viu. E meus irmãos falavam que se caísse uma guimba de cigarro ele ia explodir, né? Tão sintético, né? E aí, mas não importa, cara, ali. Você não tem dinheiro, você não tem nada, você só tem pé, né? E andando para um lado e para o outro. E fiz a minha primeira venda. E minha primeira venda foi super emblemática, né? Foi no 28º dia, eu tinha que devolver o equipamento. E o cara chegou para mim e falou assim, quero comprar. E eu sempre falava que a empresa não era minha, eu falava que eu trabalhava numa outra empresa, que eu tinha vergonha, eu era descabelado, com terno vagabundo. E aí, nessa história toda, o cara falou assim, vou mandar um fax com a ordem de compra para a tua empresa. Aí eu falei, puta, fudeu de novo. Sai na casa, sai correndo, pego o fax na casa do meu avô, fico esperando ali o fax chegar com o pedido de compra. Não servia de nada, era só para poder falar para o cara que o fax era legal, né? Só para me fingir de sério, né? E aí ele mandou ali o primeiro pedido de compra para mim, eu fiquei todo feliz. Aí eu cheguei para a D-Link, falei, D-Link, vendi o projeto, não sei o quê, vendi um equipamento. Aí o cara me falou assim, cara, muito legal, mas o pedido mínimo são de 5.000 unidades. Aí eu falei, fudeu de novo. Aí, nisso, eu peguei, obviamente, todo o dinheiro, fui numa lojinha de informática ali do lado e gastei todo o dinheiro que o cara depositou na empresa do meu irmão, que depois transferiu para mim, aquela cagada toda geral. E comprei o meu primeiro equipamento ali, sem margem nenhuma, porque eu queria entregar aquilo para o cliente. Long story short, assim, cara, fui 2 anos ali, de 2005 a 2007, começando a vender esses Wi-Fis. Eu começava a vender, eu instalava, eu dava o suporte, eu dava a manutenção. E eu oferecia um negócio que eu chamava suporte 24 horas em 3 idiomas. Eu mal falava português, mas eu atendia inglês e espanhol, né? E deixava o celular do lado ali comigo o tempo todo. E quem ligava atendia. Teve um dia que eu tinha uma palhozinha destruída, que era, meus irmãos também apelidavam de palho Braddock, né? Assim, cara, era palho que não tinha gasolina, não tinha pneu. E eu montei um posto de unidade avançada para os meus clientes em Copacabana, que era minha palio e eu e meu telefone esperando as merdas acontecerem de noite, né? E a história a nossa história foi acontecendo, até que eu decidi vender uma parte da empresa, porque eu comecei a ficar muito endividado, porque durante aquele período eu criei o primeiro software de tarifação de internet para hotéis. Antigamente os hotéis cobravam a internet. E eu precisava desenvolver esse primeiro software de tarifação de internet para hotéis, e eu usei todo o dinheiro que eu não tinha para poder desenvolver. O que é dinheiro que não tinha? Dinheiro do cheque especial, dinheiro de bebê giro, que nessa época, obviamente, que eu abri minha empresinha, tirei dinheiro de bebê giro. E o meu modelo de negócios era, no momento, em 2007, mais ou menos, eu investia nos hotéis, eu botava o equipamento de Wi-Fi dentro dos hotéis e tarifava a internet e fazia um compartilhamento de receita em cima desses hotéis. Só que, cara, eu fiquei muito endividado com os 22 ou 23 anos. Se fosse parar e pensar hoje, assim, com, sei lá, uns 300 e poucos mil reais, era 120 mil reais naquela época, eu fiquei muito fodido. E aí, nessa época, eu decidi arrumar uns primeiros meus sócios. Eram sócios que eram sócios super estratégicos, eles montavam um kitnet de baixa renda naquela época. E aí era o único dinheiro que eu tinha. Ele falou assim, olha, cara, vou te ajudar você a comprar mais equipamentos, você vai investir em mais hotéis e vai, através desse investimento, você vai conseguir fazer mais revenue share dessa receita, né? Só que, obviamente, isso não começou a funcionar. Rapidamente, os hotéis começaram a mudar o seu modelo de negócio. Eles começaram a parar de tarifar a internet, ou seja, o meu modelo de negócio de tarifação de internet começou a durar apenas uns 2 anos. E eu estava exausto, assim, eu estava muito cansado naquela época, porque uma das coisas que eu fiz, e meus pais foram saber depois, é que eu tranquei minha faculdade para poder investir no meu próprio negócio. Não tinha mercado de venture capital, não tinha Endeavor, não tinha ninguém ali para te apoiar. Eu era a chacota da família. Eu chegava ali nos finais de semana, todos os meus amigos se formando, todos os meus irmãos com empregos bons,
e eu com uma empresa ali que não estava andando, não estava saindo, né? E meus pais começaram a perceber que tinha alguma coisa errada comigo. Pô, meu pai é funcionário público e eu sempre falo assim, filho, arruma um emprego, para com isso, é maluquice. Teve um dia que eu cheguei na minha casa, cheguei na casa do meu pai me ligou, falou, filho, você pode vir aqui rapidinho? Isso em 2007, 2008. Falei, posso. Cheguei lá, abro a porta, está meu pai e minha mãe são separados, meu avô. Abri a porta e falei, ó, fudeu, agora deu merda, né? Aí meu pai falou, senta aí. Filho, você está com o olho fundo? Está acontecendo alguma coisa? Falei, não, pai, não, pode falar. Fala quem é o traficante, filho. Eu falei, pai, eu só estou montando meu próprio negócio. Só estou tentando fazer as coisas darem certo. Não, filho, a gente ligou para a faculdade, a gente viu que você trancou a faculdade. Eu falei, eu sei, pai, mas eu estou querendo, de fato, empreender, eu prometo que isso vai dar certo. Não, arruma um emprego. Eu falei, não, eu prometo que eu vou fazer isso dar certo. Nesse meio tempo, eu decidi ter uma outra ideia, que eu cheguei para esses meus sócios lá do Kitnet, e falei, cara, esse negócio de Wi-Fi Protege não está dando certo. Vamos montar uma empresa de Video On Demand Protege. E aí, nesse meio tempo, eu decidi montar uma empresa de Video On Demand Protege, né? E eles falaram que se eu quisesse montar uma empresa de Video On Demand Protege, eu deveria sair da operação da Zux. Eu falei, já que eu estou todo fodido aqui na Zux mesmo, vou sair e vou montar uma empresa de Video On Demand Protege. E aí, nessa empresa, foi uma história super engraçada, né? Uma história que mudou também um pouco a minha vida. Eu tinha vendido já quase 50% da Zux ali para aqueles antigos sócios. E nessa época, eu encontrei o meu atual sócio, que não está aqui hoje, infelizmente, que é um cara que transformou uma vida, né? Eu tive, nessa época, um sócio australiano que era responsável por desenvolver todo o meu sistema, todo o meu software de Wi-Fi, né? De Wi-Fi não, todo o software de Video On Demand para os hotéis. Ele ficava na Austrália. E ele me deu 30 mil reais para eu conseguir montar o meu primeiro stand, que é no maior evento de hotelaria hoje do Brasil, chamado Equipe Hotel. E quando eu montei todo esse evento... Alguém tem uma aguinha, por favor? Tem aqui, só um minutinho, estou com a boca um pouco seca, desculpa, gente. Eu estava quase chorando, desculpa. Quase chorando, porque esse meu sócio realmente ele revoluciona a minha vida, né? E aí, eu montei esse stand, e quando eu montei esse stand, chegou esse cara, que era dono do maior RP de tecnologia hoteleira. E esse cara chegou no meu stand e falou assim, cara, eu quero investir na sua empresa, eu acredito na sua empresa, e eu quero investir nesse seu negócio. 3 dias depois, ele foi lá, investiu na minha empresa, e esse australiano, que era responsável por fazer todo o sistema, não entregou o sistema, que era responsável para poder fazer essa primeira implantação. E a gente, que deveria ter feito esse primeiro go-to-market para dentro desses nossos clientes, deu tudo errado. A gente arrumou o cliente para poder fazer a POC, e quando a gente foi fazer a primeira instalação, deu tudo errado. E por que eu falo que isso mudou muito a minha vida? Porque eu já tinha feito uma primeira empresa que tinha quebrado, depois eu decidi fazer uma segunda empresa que tinha também quebrado. Eu estava ali com centenas de milhares de reais em dívida, né? E 18 meses depois, essa minha segunda empresa, ela faliu. Eu estava afundado em mais dívidas. Só que, quando essa POC deu errada nesse Hotel Marina, quando a gente montou esse produto de Video On Demand, eu estava voltando para a minha casa, né? Estava dirigindo para casa. Eu falo que dali foi o meu day one, né? Por quê? Porque eu estava afundado em dívida, eu estava completamente quebrado, eu estava psicologicamente destruído, mas esse cara que decidiu investir em mim naquele momento, ele viu que eu saí daquele hotel, no momento daquela POC, completamente quebrado. E quando eu estava voltando para casa, chorando no carro e me achando um mega ultra loser, né? Porque quando todo mundo que é empreendedor, todo mundo fala de sucesso, ninguém fala de fracasso.
E aí, naquele período, eu falei, cara, será que eu volto para casa? Ou será que eu miro num poste e vou embora? Né? Obviamente que eu não pensei dessa forma, de mirar num poste e ir embora, mas o que aconteceu? E eu falo que as pessoas é que mudam tudo. Esse meu sócio, ele se chama Marcão. Ele está comigo até hoje, ele é um dos meus melhores amigos, ele é meu padrinho de casamento. E ele falou, cara, você já criou uma empresa chamada Zux, você já criou uma outra empresa chamada Flicon de Video On Demand para hotéis, você já se fudeu todo, você já contratou, você já demitiu, você já arrumou um investidor. Vamos recomprar a Zux, vamos fazer essa história ser diferente? Eu falei, vamos recomprar a Zux e fazer essa história diferente. Então, essa história até agora, de 2010, normalmente eu não conto ela para ninguém. Quando os investidores me perguntam, eu sempre começo a história a partir de 2010. Então, em 2010, a gente reabriu a Zux. Eu falo que 2010 foi o meu day one quanto a Zux. Então, nós reabrimos a Zux, nós criamos a maior plataforma de gestão de Wi-Fi para hotéis do Brasil. Quem aqui se conectou no Wi-Fi desse hotel? Muito obrigado, vocês estão na nossa plataforma. Então, todo mundo não, a gente criou essa maior plataforma de gestão de Wi-Fi para hotéis do Brasil, novos horizontes se abriram, a gente cresceu, a gente se transformou no líder desse mercado, no mercado de hotelaria no Brasil. E eu cheguei para esse meu sócio, para o Marcão, falei, Marcão, nós criamos talvez uma das empresas mais medíocres de Wi-Fi para hotéis, porque é uma empresa que está dando receita, ela cresce pouco, mas, cara, eu não trabalhei muito, e eu não quero ficar fazendo uma empresa medíocre somente no mercado. Eu quero mais. Foi aí que ele falou, Rafa, você não é formado, você precisa buscar novos conhecimentos. E aí eu peguei um pouco de dinheiro que a empresa tinha, fui para o Vale do Silício, e voltei com a ideia de transformar a Zux, que é uma empresa de gestão de Wi-Fi para hotel, numa grande empresa de dados através do Wi-Fi. Cheguei para ele e fiz um desenho assim. Imagina quando você se conectar no Wi-Fi no Jequitimar Hotel, a gente captura os dados do usuário, eu enriqueço os dados do usuário, esses dados vão para a Core global, esses dados também são replicados na minha nuvem e a gente ajuda a entender melhor quem são esses clientes. Só que, obviamente, essa ideia não funcionou no mercado hoteleiro. Essa ideia começou a funcionar como um bom empreendedor, tudo começou a dar merda de novo, começou a funcionar dentro de outros tipos de clientes. E a gente começou a ganhar os principais aeroportos do Brasil, a gente começou a ganhar as principais shoppings rodoviárias operadoras, que foi o nosso grande pulo do gato. A gente começou a criar um sistema de distribuição, onde hoje toda a Claro Wi-Fi, onde a Oi Wi-Fi, a Algar Wi-Fi utiliza a nossa plataforma White Label por trás. Hoje a gente está com vários clientes aqui, o Burger King utiliza a solução nossa, a Raia Drogasil hoje utiliza a solução nossa em parceria com a Think Digital, e a gente virou um dos maiores players desse mercado. De 2016 a 2018, nós tivemos 1 milhão de usuários, e hoje, aproximadamente, a gente tem 1 milhão de usuários a cada 2 dias. Algo que ninguém tinha feito ainda, eu aprendi que a gente fez algo realmente incrível, mas eu precisava fazer algo diferente, eu precisava crescer, precisava ter outra dimensão enquanto companhia. E eu percebi que eu precisava fazer meu primeiro fundraising ali em 2018. E aqui eu trago um cara também que mudou minha vida, como o Marcão mudou minha vida ali, que é aquele cara que eu destruído na merda, que ele tinha investido na minha primeira empresa, ele decidiu me investir na minha segunda empresa, é o Pedro Moll. Falaram aqui sobre o mercado de saúde, esqueceram da Redditor, mas eu sei que esqueceram do bem. Pedro Moll, ele é um dos fundadores, é um dos criadores ali da Redditor, é um cara que é realmente incrível. Por que eu falo isso? O pessoal aqui do Natal botou a foto de um carro, né? E, nessa época, eu já estava com 2 term sheets de fundos para poder investir na gente, e um amigo em comum falou assim, você tem que conhecer um cara. E esse cara é um dos fundadores do maior grupo de saúde do Brasil, dono da Redditor, e eu acho que ele vai gostar do teu projeto. E aí eu marquei um papo com ele, numa padaria em São Conrado. Eu falei, pô, a Redditor é gigantesca, os caras são bilionários, né? Aí eu estava lá na padaria esperando o cara chegar. Aí eu estava esperando lá chegar umas 3 Cayennes, né, uma X5 cheio de segurança e tudo mais. E, de repente, chega o Pedrão aqui. Pedrão, posso contar? Posso, né? Chega o Pedro, em 2018, com Corolla 2007, todo fudido, né? Todo fudido. Eu falei, cara, me fudi pela 18ª vez, né? Me fudi de novo. E aí ele sai do carro, tranquilão, assim, né? Aí ele senta assim, oi, eu sou o Pedro. Eu falei, cara, tem certeza? Aí ele falou, não, tem. Aí ele olhou ali a minha história e falou assim, cara, olha só, adorei teu projeto, adorei você, eu adorei a simplicidade dele.
esquece outro dinheiro, esquece dinheiro de fundo. Isso é Others People Money. Isso daí é Others People Money. Eu vou botar um My Money e a gente vai fazer essa história revolucionar. Ele pegou, botou ali na época R$1,5 milhão na empresa. Eu cheguei para minha esposa e falei que a gente tinha dinheiro suficiente para poder morar nos Estados Unidos. A gente tinha 6 meses de caixa. Amor, eu sei que você não sabia, mas se eu te contar, você ia ficar desesperado. Saí do avião, aluguei uma casa em Atlanta e a gente começou desde 2018 a espalhar a nossa tecnologia pelo mundo, né? Então, hoje eu tenho um orgulho muito grande de falar que a nossa história foi muito complexa, muito difícil, mas nós somos uma empresa brasileira que estamos presentes em 30 países. E aquele nosso sonho de colocar o Wi-Fi em um hotel em Copacabana, depois foi espalhando pelas maiores redes de hotéis do Brasil. Hoje a gente tem clientes aqui no Brasil como os maiores grupos de shopping center, todos praticamente, Iguatemi, Safira, Ancar, todos os maiores grupos de food, muito por trás das nossas operadoras que colocam a nossa tecnologia, mas nós também temos o metrô de Nova York. Mas nós também temos o metrô de Barcelona, todos os aeroportos do México, toda a telefônica da Espanha, todos os hotéis da Accor na Europa. E tudo isso começou através de um sonho. Foi muito complexo, muito difícil chegar até aqui. E o que é isso? O que é essa tecnologia de Wi-Fi que a gente fala, que transforma e que fez a gente crescer tanto por aí, né? Esse aqui foi um vídeo que eu gravei ontem, mostrando a nossa tecnologia funcionando em tempo real. Esse aqui é o aeroporto do Rio, utilizando a nossa tecnologia. Esse aqui é o mesmo que um hotel aqui tem. A gente já gerou para o aeroporto do Rio 5,2 milhões de registros únicos enriquecidos. Naquele momento tinha 248 pessoas conectadas. A mágica da Zux é enriquecer dado. Desde 2016, a gente captura dado das pessoas com opt-in. Eu sei quanto elas ganham, idade, sexo, perfil, telefone, renda, por onde elas passaram. A gente consegue pegar todos esses tipos de informação. Então, a gente ajuda varejistas, a gente ajuda clientes, a gente ajuda hospitais a saberem melhor quem são os clientes deles, né? Então, assim, isso aqui é um caso real. Tem 1 bilhão de analytics, eu não vou entrar em todos os analytics, né? Aqui é para mostrar um pouquinho como é que um aeroporto utiliza os dados. Isso aqui tudo é funcionando em tempo real. Obviamente que eu peguei alguns casos para mostrar aqui, para ilustrar, né? Essas são as pessoas que estão dentro do aeroporto agora, em tempo real. Eu consigo escrever yoga ali em cima e saber exatamente as pessoas que gostam de yoga. Consigo pegar as informações. Obviamente que a gente bloqueia ali dados sensíveis, né? Então a gente consegue ajudar a esse local a entender melhor quem são os clientes deles. Tem 1 bilhão de botões, eu obviamente não entrei. E além dele utilizar o Wi-Fi para capturar dados com opt-in e integrar com a plataforma de CRM deles, eles conseguem fazer pesquisa em tempo real, eles conseguem fazer várias coisas em tempo real ali para gerar engajamento. Ou seja, isso aqui fiz até um exemplo aqui. Imagina se o Natália vem aqui e coloca uma pergunta antes das pessoas se conectarem no Wi-Fi. Olha, você está feliz com o evento que a gente está fazendo? E antes da pessoa se conectar no Wi-Fi, ela pode ser obrigada ou não a responder uma pergunta como essa, um questionário como esse. Então, a gente faz NPS de milhares de empresas no Brasil. Essa tecnologia, como eu falei, a gente está conectando mais de 50 milhões de pessoas, né, de conexões, desculpa, todos os meses. Então, a gente tem uma audiência gigantesca e esses clientes utilizam essa nossa tecnologia. É uma tecnologia white label, ela se pluga em qualquer rede Wi-Fi existente. A Zux não é uma empresa de Wi-Fi, a Zux é uma empresa que se pluga em Wi-Fi existente. A gente tem aqui parceiros como a Think Digital, que é eles que fazem toda essa parte de deploy do Wi-Fi, para a gente, de fato, conseguir criar essa escala toda. Bom, eu não vou me alongar na plataforma de gestão de Wi-Fi, que eu vou falar um pouco do futuro. E a gente está falando disso aqui o tempo todo. O que a gente aprendeu? O que a gente aprendeu esse tempo todo? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no México e tudo mais. Todo mundo fala de dados, mas ninguém sabe aplicar os dados. E isso foi me gerando uma das maiores frustrações. Porque todo mundo fala de AI, todo mundo fala de machine learning, todo mundo fala sobre qualificação de dados. Mas, no final, quem está fazendo isso? E eu percebi isso numa reunião com a Disney, que eles têm lá, obviamente, um monte de coisa legal de dados, mas eles não sabem, muitas vezes, o que fazer com dado. E todo mundo quer falar de dados, todo mundo quer falar de AI, todo mundo quer falar de machine learning, sem fazer o básico. Imagina eu que sou imagina a puta frustração que eu tinha, entregava minha plataforma de dados para um super varejista, no final ele tinha um portal com um globinho geral que a pessoa entra e assusta os outros. E não é isso que a gente tem que entregar. Dito isso, em 2020, a gente fez uma nova rodada de investimento, eu estava nos Estados Unidos ainda, e a gente decidiu criar um novo produto. Um produto que ajuda as empresas a acelerarem um processo de dados de verdade, trazendo
soluções para problemas reais do negócio. Todo mundo fala de dados querendo resolver de frente para trás. Está errado, você tem que resolver primeiro qual é a dor e o que você vai resolver essa dor e quais tipos de variáveis de dados você vai resolver com essa dor. E aí a gente fez um novo investimento e criamos o que a gente chama do ZuxAI. O que o ZuxAI faz? Esse cara aqui, ele está integrado com os maiores birôs de dados públicos e privados do Brasil. A gente aqui criou o primeiro marketplace de dados, onde que eu consigo rapidamente, a gente fez isso para todo o The Town, para todo o Rock in Rio, por exemplo, né, enriquecer dado com pessoa física, jurídica ou de veículo, e todo mundo que compra o ingresso, esquece meu Wi-Fi por um momento, todo mundo que compra o ingresso no The Town, eu consigo ali gerar uma API para eles, e imediatamente, no momento que essa pessoa compra o ingresso, automaticamente, isso aqui é tudo funcionando em tempo real. Tempo real não, desculpa, está gravado, mas eu fiz ontem. Tá? Pega a chave de acesso, automaticamente, quando bater qualquer CPF, seja num programa de fidelidade, seja num onboard de alguma coisa, seja para resolver problemas de compliance, aqui, obviamente, que eu não sou maluco, botei o meu próprio CPF. E quando você bota qualquer CPF do Brasil, obviamente que o opt-in a gente trata dentro do cliente, eu consigo saber tudo sobre o Rafael. Aqui eu fui nos maiores birôs de dados públicos, governos e um monte de coisa, e eu comecei a organizar. Sei minha idade, meu sexo, meu perfil, onde eu moro, meus filhos, meu carro, meu patrimônio, tudo. Processos judiciais, todas as minhas informações estão aqui à disposição. Nossa, Rafael, isso é perigoso. Não, aqui a gente está buscando de dezenas ou centenas de bases de dados públicas. Sabem meu patrimônio e tudo mais. Beleza? Só que o que a gente aprendeu? Que mesmo com o dado rico, o cliente não sabe o que fazer com o dado. E a gente começou a criar o primeiro marketplace de soluções de negócios através de dados, onde que a gente tem um monte de solução, e essa aqui foi uma que a gente aprendeu com o time do The Town ou com o Rock in Rio, que eu ajudo o cliente de uma forma simples, prática, rápida, a ele entender como é que a base de dados do cliente dele se parece. Parece uma coisa imbecil, mas muito cliente não sabe o lookalike dele. Só para vocês terem ideia, o The Town, quando fez agora o evento, a gente conseguiu reduzir 40% do CAC deles, porque eles entenderam quem foram os paulistas que foram para o Rock in Rio, e quando entenderam os paulistas que foram para o Rock in Rio, eles conseguiram fazer uma mídia muito mais assertiva. E aqui ele consegue fazer hipersegmentação. Ele consegue chegar para a Heineken e falar, vocês querem falar com homens e mulheres com uma renda entre 25 e 35 salários mínimos, com patrimônio de 5 milhões de reais, eles conseguem gerar tudo isso aqui. Além disso, a gente tem uma solução de compliance e de lavagem de dinheiro, que muito cliente comprava o nosso dado para poder fazer essa plataforma de compliance. Qualquer CPF que você vai colocar aí, exemplo aqui eu coloquei o meu, qualquer um, a gente consegue montar a análise de risco dessa pessoa em tempo real. Consigo saber o risco do Rafael, consigo saber que, graças a Deus, meu risco aqui é abaixo, né? E eu consigo saber toda a parte de sanção, restrição, processos judiciais, notícias, pessoas politicamente expostas. Pensei seriamente em fazer isso com o Maluf aqui, mas ia dar uma merda, ia carregar essa história toda aqui, né? E dá merda mesmo, tá, gente? E ali eu mostrei todo o meu relacionamento, todas as empresas que eu sou sócio, os grupos, os controladores da Zux. Esse é um produto de fraude e de lavagem de dinheiro. Aqui fiz um teste, aqui, vou pegar o CNPJ do Santander do Brasil. Tá? Isso aqui foi eu que gravei ontem mesmo. E vou pegar e vou colocar o CNPJ do Santander do Brasil e vamos ver o que acontece. Não estou falando que vai ser alto, obviamente que é uma empresa de capital aberto, de bilhões, obviamente que o risco é super alto pela quantidade de coisas que tem. Eu consigo saber todas as sanções e restrições, todas as notícias negativas, todos os sócios automaticamente do Santander, e os estatutários, consigo clicar em cima de cada um deles e montar aquele nível de vida. Isso, obviamente, a gente só pode vender por conta de lei geral de proteção de dados para empresas do mercado financeiro. Tá? Dito isso, a gente foi criando microsoluções, porque a gente falou assim, não é dado, é soluções de negócio que a gente tem que trazer. A gente criou uma solução de GeoAnalytics, que a gente ajuda grandes varejistas a entender tudo o que acontece no Brasil em termos econômicos. Eu consigo clicar cruzando com bases de dados, desde operadoras de telefonia, desde operadoras de cartão de crédito, enfim, várias outras operadoras, que eu consigo aqui saber dentro do Rio do Brasil agora, vou aqui no meu querido Rio de Janeiro, saber dentro do município do Rio de Janeiro, e eu consigo saber ali quantas pessoas gastam em saúde, o quantas pessoas gastam em comida, quantas pessoas gastam em picolé. E a gente vai cruzando esses dados todos e saber exatamente o total addressable market de cada região. Antigamente, os nossos dados, eu achava que a gente conseguiria entregar isso para as empresas conseguiriam fazer isso. Mas as empresas hoje estão preocupadas em contratar times de Data Analytics, Data Lake, tarará, tarará. Temos que resolver problemas de negócio. Hoje, a área de dados, para mim, ela tem que estar embaixo do time de negócios. Tudo nosso hoje
em parte de dados, começou a dar certo quando o time de negócios começou a assumir. Consigo saber população diurna, noturna, tudo sobre aquela região. Tá? Um pouquinho mais sobre Geoanalytics, uma coisa que foi muito interessante. Alguns varejistas, o Grupo Trigo, o dono do Espoleto, o Tom, que é um grande amigo nosso, falou assim, Rafa, você tem uma base de dados fodida. Me ajuda a expandir loja ou fechar loja? A gente criou um processo de machine learning que você sobe as suas 50 lojas que mais faturam aqui, e quando você sobe essas 50 lojas que mais faturam aqui, ensina o nosso modelo de machine learning, e dizendo o raio, o KNAI que aquela loja ela tem, o nosso modelo de machine learning fala assim no final, entendi suas lojas que mais faturam, entendi quem elas são. Acho que eu pausei aqui. Não. E aqui eu consigo vir e explicar para ele exatamente agora aonde, através do modelo de machine learning e a base de dados que a gente tem, eu consigo dizer exatamente aqui aonde eles devem abrir as próximas lojas, o valor e a estimativa de faturamento que essas lojas têm. Tá? A gente também, além de ter tem modelo de churn, data impact, vou mostrar o último aqui, que é uma bem bacana que a gente fez também. Como a gente tem todos os CNPJs do Brasil mapeados, eu consigo saber todas as empresas do Brasil, quem elas são, para quem que elas vendem, quem são os sócios, risco dessas empresas e achar todas essas empresas. Aqui eu consigo saber desde capital social, e aqui vou pegar aqui, por um exemplo, CNPJ completo dessa empresa. Acho que essa empresa aqui é o Santander mesmo. Pronto, carregou. Ele vai aplicar os filtros, já achou, Santander, acima de 1 bi de faturamento, mais de 5 mil funcionários. Vai clicar ali em cima. E a partir desse momento, eu estou cruzando todos os dados com LinkedIn, informações dessa empresa, os telefones, os sócios administradores. Consigo ver todos ali. Né? De novo, informações públicas de empresas de capital aberto. Tudo organizado dentro da nossa plataforma. E a gente consegue também, depois ali, fazer o que a gente chama de grafos. Eu consigo saber toda a relação do Santander com seus sócios. E depois eu consigo expandir sócio por sócio e expandir o relacionamento desse sócio. Quero entender um pouco mais sobre a Maria. Obviamente que o CPF dela ali fica bloqueado por questão de lei geral de proteção de dados. Depois eu consigo saber, e cruzando com dados da Receita Federal, quem é essa pessoa e que ela é sócia. Então, enfim, eu consigo ajudar essas empresas a venderem mais e melhor. Turma, eu já me alonguei, o meu tempo está acabando. Né? Volto aqui um pouquinho para falar de família. Eu sou um cara... Amo minha família, amo as pessoas que me ajudaram. Tanto é que eu balancei ali na hora que eu falei um pouco do meu sócio, que acreditou em mim, que investiu em mim no pior momento da minha vida. Falei do Pedrão, o quanto ele me ajudou, foi parceiro, acreditou na empresa. Né? O Pedro Moll, ele entrou pequenininho na Zux em 2018, mas depois, quando a gente começou a dar certo, entrou a família dele, os irmãos dele ali, comprando uma porrada de ação dentro da Zux. Eu acho que deve ser um dos investimentos, sei lá, não vou dizer maior, mas um dos mais legais ali que a família tem. Entraram vários investidores, vários outros fundos ao longo da minha vida, né, na Zux. Mas eu falo que, para empreender, nesse momento todo, se tua família não estiver contigo, você não é ninguém. Então, por isso que eu queria agradecer minha esposa. Por favor, fica de pé. Está comigo já há 12 anos, ela participou dessas minhas criações de psoríase, eu tenho que depois me consultar com a Conexa, com essa porra toda, eu sou todo zicado, tenho TDAH, tenho a porra toda, vocês possam imaginar. Mas uma coisa que empreendedor tem muito é síndrome de impostor. A empresa vai crescendo e você acha que às vezes você não tem que estar lá, porque existem pessoas melhores que você. E um tempo atrás eu cheguei para minha esposa, falei, cara, esse negócio está ficando muito sofisticado, o negócio está valendo bilhão. E será que sou eu, cara? Eu não sou nem formado, não sei porra nenhuma. Eu não sou CEO, eu só estou aprendendo. Aí ela, isso um dia em casa, ela lembra disso, né? Estava eu meio que chorando ali, né? E ela falou assim, cara, pode ter gente mais preparada, mas mais apaixonada para fazer essa coisa acontecer não vai ter. E quando você ama o que você faz, e quando você tem paixão por o que você faz, o universo começa a conspirar. E prometo, turma, prometo, Carol, Pedro, Marcão, a gente vai fazer essa empresa ser uma das maiores empresas de dados que tem. A gente veio do nada, passamos cabo em hotel. Vendemos hotel por hotel, cliente por cliente. E hoje eu estou aqui falando com os maiores líderes do Brasil. Obrigado.